Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que nós gravamos para vocês aqui toda semana a respeito de saúde mental, né? E hoje eu vou falar sobre um termo que muitos profissionais da saúde já estão usando, que é um termo chamado parasuicídio. O que é o parasuicídio? Ele é qualquer comportamento autolesivo em que a intenção de morrer, ela não é clara, ela não é consciente, tá? E também não é predominante. Na verdade, o sujeito não quer morrer, tá? Mas também não está conseguindo lidar com o sofrimento pelo qual ele está passando. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos, né, de parasuicídio. Por exemplo, tomar um monte de comprimido para apagar um pouco, né? Sem intenção clara de morrer. Ah, eu vou tomar mais hoje, né? Outro, um corte mais profundo que se faz na pele quando se tem uma crise emocional. Usar drogas de forma extremamente arriscado, né? Se arriscar numa quantidade muito grande de drogas depois de um evento doloroso, depois de uma euforia qualquer, né? Dirigir em alta velocidade sem se importar com as consequências, né? Beber até perder a consciência após uma briga, após uma perda ou após uma humilhação. É, o parasuicídio, ele quase nunca nasce de um desejo de morte. Ele nasce porque existe uma dor demais. Por exemplo, o sujeito que se corta, que tem o autoflagelamento, né? Ele precisa sentir uma dor na pele maior do que a dor psíquica que ele está sentindo. Então, se ele corta mais profundamente, né? Ele não quer morrer, mas ele quer fazer aquele sentimento que está aqui dentro passar ali para a pele. Então, às vezes, ele corta demais. Então, está sentindo uma dor demais, ou então tem recursos emocionais de menos, ou seja, tem poucos recursos emocionais para poder lidar com o problema que ele está passando, né? Necessidade urgente de aliviar ou de comunicar um sentimento que ele está tendo, né, através do sofrimento que ele está passando. É uma tentativa de sobreviver à sua própria dor. O parasuicídio é uma tentativa, são atitudes que são tentativas para sobreviver à própria dor e não morrer. Não quer morrer, ele quer sobreviver à própria dor. Existem causas emocionais mais comuns que levam ao parasuicídio. Por exemplo, uma ansiedade esmagadora, né? Uma tristeza profunda, uma vergonha intensa, uma frustração prolongada, um vazio emocional, né? Brigas, rejeições, perdas, sensação de abandono, humilhação, uma sobrecarga bruta, sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, sobrecarga de relacionamento, né? Uma notícia muito negativa, por exemplo, né? Então, nesse estado, o cérebro entra em um modo de um curto-circuito emocional, né? Que reduz a capacidade de pensar nas consequências. Então, ele faz esses atos, né, que não chegam a ser um ato suicida, mas está quase lá. Mas ele não quer morrer, ele não está pensando em suicídio ainda, tá? Então, um dos gatilhos mais fortes, né, é, é sentir que ninguém está vendo a dor que ele está sentindo. Ninguém está se importando com a dor que ele está sentindo, né? Ninguém entende o que ele está sentindo. Ninguém acolhe ele, né? E isso não é manipulação. É só um desespero por conexão. E daí ele comete algum uma autoflagelamento, né? Ele, de alguma forma, faz alguma coisa ruim para si mesmo e ele não está manipulando, né? Ele está precisando se conectar com alguém, ele está precisando falar, ele está precisando
de terapia ou de alguém que acolha, né? E essas pessoas normalmente têm dificuldade para pedir ajuda, dificuldade para admitir que estão em sofrimento, né? Dificuldade para colocar esses sentimentos em palavras, né? E principalmente reconhecer que tem essas necessidades, né? E aí o corpo fala através desses comportamentos autolesivos, né? Existem também outros sintomas, por exemplo, quando a pessoa tem um vazio emocional muito grande, né? Através de uma despersonalização ou de uma dissociação leve. Por exemplo, a pessoa sente um buraco interno, um vazio muito grande, né? Uma dormência emocional, parece que as emoções não são nem fortes e nem fracos, uma anedonia, uma dificuldade muito grande para sentir prazer, né? Uma sensação de não sentir nada, uma desconexão de si mesmo, né? Então, como tentativa de sentir algo, mesmo que seja a dor física, ele vai lá para o autolesivo, né? Uma ansiedade interna, uma ansiedade muito interna e muito obsessiva e que chega a ser intensa, também pode levar a isso. Transtornos de humor, né? Por exemplo, quem tem TDAH, quem tem bipolaridade e quem tem personalidade borderline, tá? E a emoção chega nesse ponto e depois, quando a pessoa se arrepende, ela diz assim: Nossa, eu fiz antes de pensar, ou eu não pensei para fazer, né? E aí a pessoa sente um peso, sente um fracasso, eu não presto, eu estraguei tudo e o ciclo se repete, né? É, Traumas de infância, né, gente? Regulamentos abusivos, né? Tudo isso pode levar ao parasuicídio, tá? Porque essas pessoas que têm traumas de infância, elas têm uma dificuldade muito grande de regular as suas emoções e elas normalmente têm padrões autodestrutivos, né? Eu não presto para nada, eu não valho nada, tem medo das coisas, né? Tem uma sensação de valor pessoal muito baixa, tem muito medo de rejeição, né? Então, nesses casos, o parasuicídio vai funcionar como um comportamento aprendido para lidar com a dor intensa, né? E o que que acontece? Essas pessoas precisam de terapia, essas pessoas estão se autoferindo, se estão com comportamento autolesivo, não estão com intenção de morrer, não querem se matar, mas estão completamente vivendo dessa forma sempre, né? Então, os profissionais estão levando essas atitudes muito a sério e chamando isso de parasuicídio. Por quê? Porque isso pode levar a coisas piores. O risco de morte existe aí nesse caso, mesmo sem intenção. Então, por exemplo, um sujeito que já teve duas, três, quatro tentativas de, eu tomei um monte de comprimido porque eu estava me sentindo mal. Eu não queria morrer, eu queria dormir. É um parasuicídio, tá? É o exemplo mais clássico que a gente vê muito, né? O que que acontece? E todas essas atitudes pode evoluir para uma tentativa mais grave de suicídio, né? A pessoa pode subestimar o risco e aí o risco passa para uma situação complicada, né? E quando passa para essa situação complicada, não tem mais volta, né? É importante o profissional de saúde entender que quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, isso é sempre um sinal de sofrimento profundo, profundo, tá? E um dos maiores indicadores de suicídio estatisticamente são os parasuicídios. Então, se a pessoa já tem todos esses comportamentos, fique de olho, fique atento.
ofereça ajuda. E se você tem esse tipo de comportamento, e mesmo que você nunca tenha pensado em tirar a sua própria vida, mas que de vez em quando você se vê lesionando emocionalmente ou fisicamente, né? Procure ajuda. Procure fazer terapia, procure se entender e, se for necessário, até tomar uma medicação, tá? Porque hoje em dia a saúde mental é algo muito importante e nós precisamos tomar muito cuidado com ela, tá bom? Eu agradeço por vocês terem me ouvido e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.